O Senhor começou uma grande, mas é mesmo uma grande obra em nossas vidas. Amém? Nesta noite eu queria dar início a alguns estudos bíblicos. Eu queria falar sobre tribulações, sobre tempestades da vida. Amém? E é um texto que eu queria chamar a atenção para nós podermos ler. Encontra-se lá em Mateus, no capítulo 7. É bem conhecido este texto, amém? E aqui vamos ver um panorama, na verdade, dos problemas, das dificuldades que nós enfrentamos, amém? Enfrentamos. Capítulo 7 do Evangelho de São Mateus, vamos ler o verso 24 até o 27. Somente, os irmãos conhecem este texto subejamente, mas vamos pensar um bocadinho, amém, mais sobre ele. Quem encontrou diz amém? Então, olha, vamos ficar em pé mais um bocadinho, amém. Jesus começa então dizendo assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então, como nós vimos, como nós entendemos, a palavra do Senhor nos mostra claramente que no mundo nós encontramos tempestades. No mundo existem tempestades, no mundo existem dificuldades, amém? De um momento para o outro, quando nós menos esperamos, quando nós menos estamos à espera, surge uma dificuldade, amém? Talvez alguns que aqui estejam neste dia possam estar a passar por alguma tempestade, não é? Talvez uma tempestade no seu corpo, não é? Talvez alguma doença, talvez alguma situação também, alguma dificuldade na sua mente, algum cansaço, alguma depressão, um esgotamento, muitas vezes emocional e até físico, por vezes. Podemos estar a passar por uma crise financeira, uma crise, na verdade, uma tempestade no seio da família. Então, as tempestades, todas elas são muitas. Há muitas dificuldades, há muitas situações que vêm à nossa vida, mas nós temos que, como filhos de Deus, perceber alguma coisa e entender que as tempestades que vêm à nossa vida não são para nos destruir. As tempestades que vêm à nossa vida com a permissão de Deus, elas têm como objetivo, elas têm como propósito de nos levar a uma nova dimensão. Deus muitas vezes usa situações difíceis para nos mover, para nos, na verdade, movimentar, para nos levar também muitas vezes a uma nova dimensão também de comunhão com Ele. Amém. O próprio Paulo, eu tenho desta pandemia, todo este tempo, eu tenho falado muito neste versículo 28 do capítulo 8 de Romanos, em que ele diz: e sabemos que todas as coisas, todas as tempestades que vêm à nossa vida, mas também todas as coisas boas, amém? Todas as coisas contribuem juntamente, coisas boas e coisas más juntas, amém? Elas contribuem, na verdade, para o bem e não para o mal daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, amém? É importante, e o apóstolo Paulo deseja que cada um de nós possa saber isto, amém? O teu problema que tu estás passando, a tua tempestade estás passando neste momento, Deus está a usá-la, pelo menos para nos ensinar uma lição. Amém? Se não for para mais nada, Deus a usa para que nós possamos aprender. Amém? Para que nós possamos entender aquilo que Deus, na verdade, muitas vezes Ele usa as coisas que não são, as coisas difíceis para confundir aquelas que são óbvias. Amém? Deus muitas vezes, e muitas vezes Deus leva-nos, através de uma luta, de uma prova, de uma tribulação, ao lugar certo, ao subirmos, na verdade, na comunhão com Deus, na verdade, mais um passo ao lugar que Deus quer que nós possamos estar. Amém? Possamos ter esta consciência. Amém? Temos que lembrar que estamos no mundo. Não estamos no paraíso. Nós estamos no mundo.
No mundo as coisas são difíceis. Aliás, Jesus ensinou concretamente sobre isso lá. João registrou no seu Evangelho, capítulo 16, verso 33. Digo-vos isto para que a mim tenhais paz. No mundo vocês vão encontrar aflições. Nesta terra vocês vão encontrar momentos de tribulação. Nesta terra vocês vão ter tempestades. Nesta terra vocês vão ter aflições. Mas tenham bom ânimo. Não desanimem, tenham ânimo, porque eu estou com vocês, porque eu venci, amém? Porque Ele venceu, Ele está conosco, Ele cumpre a sua palavra, Ele diz que vela pela sua palavra para cumprir, e Ele prometeu estar conosco todos os dias. Amém? Todos os dias. Nós temos uma aliança com o Senhor. Amém? Quem faz uma aliança compromete-se a estar nos bons e nos maus momentos da vida junto, ao lado, ajudando. Amém? E o Senhor, Ele fez essa aliança conosco. Ele está ao nosso lado. Ele não nos vai deixar. Amém? As tempestades vêm, mas aquele que cumpre a palavra de Deus permanecerá em pé. Amém. É isso que nós podemos entender neste ensino de Mateus capítulo 7. Amém. Jesus ensinou que, na verdade, nós teríamos aflições, tribulações, tempestades, mas se confiarmos na sua palavra, naquilo que Ele prometeu, naquilo que Ele nos ensinou, amém? Aleluia! Essas tempestades não nos vão destruir, mas vamos permanecer, amém, em pé, apesar de todas as lutas, apesar de todos os contratempos que podem vir à nossa vida. Amém? Nesta noite, é possível, como eu já referi aqui, que estejas a passar por um tempo destes, um tempo de luta, um tempo de prova, um tempo de tempestade na tua vida. Amém? E esta tempestade, na verdade, Deus quer usá-la não para te destruir, não para te deixar abalado. Amém? Deus quer, na verdade, que tu possas seguir em frente. Mas para que isso possa acontecer, lembra-te da palavra de Jesus. Tende bom ânimo. Se nós enfrentarmos as lutas desanimados, não vamos vencer. Tende bom ânimo. Amém? Animem-se no Senhor. Animem-se na sua força. Amém? No seu poder. Aleluia. Irmãos, se esta tempestade tem te deixado demasiadamente abalado ou abalada, há que parar, há que orar, há que refletir, há que fazer a oração do Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, sonda o meu coração e faz ver se há alguma coisa errada em mim. Amém. Existirá alguma área na minha vida que não está sendo vivida de acordo com o teu querer, de acordo com o teu desejo, de acordo com a tua palavra? E certamente o Senhor vai revelar, porque se nós dizemos no Salmo 115 para gozar ou de alguma forma desacreditar os idólatras, na verdade, quando diz que Deus tem na verdade os ídolos têm boca e não falam, nosso Deus fala. Deus vai te falar, porque nosso Deus não é um boneco, nosso Deus não é uma estátua, nosso Deus não é um ídolo. Deus é um Deus vivente, é uma pessoa viva. É o Deus Todo-Poderoso que nos ama, mas Ele é Pai, Ele é nosso Pai. No capítulo 7, no verso 24, 23, 24, Jesus fala deste homem e do outro seguinte também. No verso 26, aquele que constrói a casa sobre a areia. Amém? Todos nós conhecemos as consequências de construir a vida sobre a areia. Amém? A questão destas duas casas, a questão destas duas histórias, podemos dizer assim que englobam uma história, uma lição só, não é se a pessoa tem ou não tem fé, se tem ou não tem a palavra, porque se nós olharmos para o texto, amém, percebemos que são pessoas que têm a palavra, que ouvem a palavra, que estão no lugar onde se prega a palavra. Naquele tempo a sinagoga, hoje, a casa de oração. Aliás, Jesus disse, e está lá Isaías, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos.
No verso 24 diz, todo aquele, pois, que escuta, que ouve estas minhas palavras. Amém. Então Jesus não estava a falar para pessoas que não ouviam a palavra, pessoas que não conheciam a palavra. Jesus estava a falar para pessoas que estavam ouvindo regularmente, pelo menos ao sábado, que era o dia de reunião da sinagoga, a palavra de Deus. E nós sabemos que a palavra de Deus produz fé. Alguma fé ela há de produzir em nós. Mas a questão aqui não é uma questão de fé. A questão aqui é uma questão de prática. Porque a palavra de Deus sempre produz fé em nós. Ela nunca volta vazia. Mas ela só será mais produtiva na nossa vida na medida que nós podemos pôr em prática. Verso 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. O grande chave deste texto, amém, está em não está em ouvir. Amém? É importante ouvir, mas a grande chave, o grande segredo, podemos dizer, é praticar, é viver. É não colocar a palavra de Deus como um livro místico. Um livro, na verdade, místico, simplesmente temos um grande temor do livro. E até temos, alguns até têm, como não acontecia no Antigo Testamento, os escribas a escrever tinham muito temor pelo livro. Mas depois vamos ver que Jesus os criticou os escribas. Porque eles a escrever, a transcrever o livro, tinham um grande temor do livro, do papiro, da página, dos pergaminhos, mas no dia a dia não tinham temor nenhum de Deus, porque não viviam a palavra. Isso chama-se religiosidade. Tinham lá aqueles rolos, ainda hoje, ontem estava vendo uma pequena reportagem sobre uma sinagoga e lá o guia estava mostrando um enorme armário onde nas sinagogas são guardados os pergaminhos, os rolos da lei, todo o Antigo Testamento, temos dizer assim, o Tora, e toda aquela cerimónia, todo aquele respeito, toda aquela... Já parecemos nós os católicos quando éramos diante do sacrário, aquela coisa toda, não é? Mas depois na vivência não é nada. No dia a dia não é nada. Então, queridos irmãos, a dificuldade aqui, e nós temos que aprender a vencer as tempestades que vêm à nossa vida, não é simplesmente ouvir a palavra, ter fé na palavra, mas é aplicar os princípios. Diz, quem sabe fazer o bem e não faz, comete. Há tanta coisa que nós sabemos que trará consequências e nós continuamos a fazer. Paulo, é assim. Paulo, todos que aqui estão sabem perfeitamente, um exemplo disso é o fumo. Toda a gente sabe que o tabaco prejudica gravemente a saúde. É ou não é? Amém? Quem compra o maço de tabaco, quem fuma, sabe que o tabaco prejudica gravemente a sua própria saúde, mas continua. Nós temos conhecimento da palavra de Deus, sabemos aquilo que traz bênção e aquilo que traz prejuízo à nossa vida, mas continuamos por vezes a avançar no sentido contrário àquilo que o Senhor nos recomenda. E pois quem semeia vento colhe. Pois é, há a lei da semeadura. Então não podemos ficar por conhecer a Bíblia. Nós precisamos viver a Bíblia. Viver com a ajuda do Senhor. Ele disse, sem mim nada podeis fazer. Muitas vezes nós compreendemos que há requisitos, que há pedidos do Senhor que humanamente para a nossa carne são difíceis de pôr em prática.
Mas se nós aprendermos o caminho da disciplina, buscando o Senhor, amém? Na verdade, vivendo no Espírito, uma vida mais verdadeiramente espiritual, no sentido de uma verdadeira consagração, não espiritualismo, mas sermos verdadeiramente consagrados ao Senhor, viver numa vida diária de oração, como o pastor Helder estava falando há pouco, na verdade uma vida consagrada, de viver na dependência de Deus. Nós vamos conseguir pôr em prática com a ajuda dEle, porque nós vamos dizendo a Ele aquilo que nós não conseguimos, vamos falando a Ele as nossas dificuldades, e Ele vai nos ajudar nessas áreas. Amém. O ponto principal deste ensino de Jesus não é o que nós acreditamos, mas sim se nós fazemos o que Ele pede. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras. Sabe o que acontece? Receba luz, porque a palavra de Deus diz que é lâmpada, é luz para a nossa vida. É por isso é importante nós ouvirmos, é importante nós lermos, meditarmos na palavra de Deus, porque vai-nos trazer luz. Muitas vezes há trevas, há na nossa vida, ou seja, há falta de direção, há escuridão, não sabemos para onde andar, não sabemos para onde ir, mas a palavra de Deus traz direção. 1 João 1,7 diz: se andarmos na luz, pois como Ele na luz está, amém? O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, amém? Mas eu queria chamar a atenção para esta primeira parte, 1 João capítulo 1, verso 7, se andarmos na luz. E está falando mais uma vez para a igreja, neste caso a Igreja Universal, todos nós, é para todos nós, é para crentes. Se andarmos na luz, porque podemos simplesmente fugir da luz. Então nós precisamos andar na luz, permanecer na palavra. Jesus, ele disse claramente a nossa necessidade, ele falou da nossa necessidade de alimentar o nosso homem interior com a palavra de Deus. A palavra é o alimento para o nosso homem interior. A palavra de Deus é o alimento para a nossa alma. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. A palavra de Deus é alimento, a palavra de Deus traz luz. Então precisamos ouvir, precisamos ler, amém? Porque ela produzirá fé, amém? A fé vem pelo ouvir, mas também precisamos pôr em prática. Se nós lermos, se nós ouvirmos, e a audição da palavra ainda aviva mais aquilo que, muitas vezes, a ler, às vezes os nossos olhos passam por cima e parece que, é vezes que realça, não é? Mas tem outras vezes que nós simplesmente passamos por cima, mas muitas vezes ao ouvir a leitura da palavra de Deus, ei, está a passar por aqui, não via nada disto, houve luz, amém. Então, irmãos, é importante nós estarmos nos cultos, é importante nós lermos a palavra de Deus, é importante nós não negligenciarmos a palavra, porque ela traz luz à nossa vida. Se andarmos na luz, irmãos, o Senhor quer que andemos na luz. O profeta Oseias, ele fala da parte do Senhor para Israel, diz: o meu povo, Oseias 4:6, o meu povo está destruído, o meu povo parece, o meu povo está sofrendo. E quando Deus diz desnecessariamente, não está escrito, mas sobreentendemos. Porquê? Porque lhes falta conhecimento, porque lhes falta a palavra, porque rejeita a palavra. E quando nós rejeitamos a palavra, ficamos em trevas. O facto de ignorarmos o código da estrada, e eu já tirei a carta já que 30 e tal, né? 30 e tal anos, né? 32 casado, vamos lá, pelo menos uns 34 anos, 33, 34 anos. Irmãos, deste tempo para cá já houve várias atualizações. É verdade que eu não tenho visto todas as atualizações, mas se desrespeitar o código da estrada e for mandado parar, vão sofrer as consequências. O facto de nós não conhecermos a Bíblia, o facto de nós fecharmos o livro, o facto de nós não queremos ouvir a pregação, não queremos estar no lugar de ensino,
não nos torna inocentes. Pelo contrário, nós que já começamos a andar na palavra, nós que já começamos a andar na luz, há maior rigor para nós do que aqueles que nunca ouviram. Então, existem tempestades na nossa vida que poderíamos evitar se nós andássemos mais na luz. Se nós observássemos mais aquilo que o Senhor pede de cada um de nós na sua palavra. É verdade que as tempestades vêm para todos. Dificuldades toda a gente tem, mas nós temos, porque diz que aquele que ouviu e pôs em prática os princípios da palavra de Deus, veio o vento, veio a tempestade, deu aqui, diz aqui, veio o quê? Deu a chuva, né? Correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa, combateram aquela família, combateram aquela vida, amém? Aleluia, aleluia. Mas não caiu, ficou em pé, porque estava sobre a rocha, porque estava na palavra, estava vivendo, estava pondo em prática esses princípios. Claro que às vezes, e vamos ver um caso que aqui não há escusas, o famoso caso de Jonas, os irmãos conhecem, não é? Todo aquele sofrimento que ele passou, só aconteceu porque aquela tempestade, né? Fez com que as pessoas que estavam à sua volta tivessem fossem altamente prejudicadas. Ele foi e apanhou um barco para ir para Tarsis, exatamente, Tarsis, e já passei lá perto, aqui no sul da Espanha, na Andaluzia. Veja para onde é que ele queria vir. Foi a Jope, lá aquela zona ali, apanhou um barco, os fenícios. Nós aprendemos sobre os fenícios, que eles tinham aqui, temos aqui em Troia, em outros lugares, tinham entrepostos comerciais. Eles comercializavam com toda a Europa do Sul e inclusive a Península Ibérica especiarias, aquele onix, aquelas tinturas do azul e todas aquelas coisas caríssimas, né? Todos produtos muito, muito caros, todos produtos muito valiosos. E diz que começou aquela tempestade, porquê? Porque o Senhor disse, vai a Nínive, e ele não desobedeceu. E na sua desobediência prejudicou as pessoas à sua volta, prejudicou-se a ele próprio. E veja aqui o texto, Jonas 1, verso 1 diz, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama, prega contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles até Tarsis. E diante da face do Senhor, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade. E o navio estava quase a quebrar-se. Verso 15, e levantaram Jonas e o lançaram no mar, depois de ele confessar o problema lá aos seus companheiros, e cessou o mar a sua fúria. E temendo, pois, estes homens ao Senhor, com grande temor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos, e deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Irmãos, algumas tempestades vêm à nossa vida por causa da nossa desobediência. E a única maneira de parar essa tempestade é fazer aquilo que Jonas fez, arrepender-se. Mais à frente vemos que ele, no ventre daquele grande peixe, diz no capítulo 2, verso 2, na minha angústia clamei ao Senhor, Ele me respondeu, e do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Sabe uma coisa? Deus ouve sempre a nossa voz.
Quando nós clamamos com sinceridade, quando nós nos arrependemos, por maior seja a transgressão, a ofensa contra Ele. Deus não rejeita um coração contrito. Aquele que verdadeiramente se arrepende verdadeiramente, aquele que se humilha diante do Senhor, o Senhor levanta, o Senhor restaura, o Senhor dá-lhe uma nova oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu creio que o Senhor quer dar uma nova oportunidade a alguém que esteja aqui em desobediência como deu a Jonas. Mas é verdade também que outras tempestades, problemas, tribulações chegam-nos a nós, não por nossa culpa, chegam-nos indiretamente por causa de pessoas que fazem parte do nosso ciclo de amizade, por exemplo, não é? Por exemplo, no casamento ou na família, muitas vezes, não é? Muitas vezes há uma pessoa fiel ou duas, mas se há um elemento muitas vezes que está em rebelião contra Deus e faz aquilo que, na verdade, exatamente, imagina, não é? Começa a contrair dívidas, começa a fazer negócios esquisitos, outros tipos de situações. Muitas vezes quem sofre é toda a família. É ou não é? Acontece. Muitas vezes, ainda eu estava ouvindo alguém, né? Muitas vezes, pronto, ajudar um familiar por causa de uma situação, e às vezes e a palavra do Senhor diz que temos de ter cuidado, não devemos ser fiadores, né? E muitas vezes, pronto, queremos ajudar, mas às vezes a pessoa aí torna-se incumpridora, nós damos a cara e depois, olha, vamos ficar também entalados. Há situações que nos vêm indiretamente e às vezes não temos como, não é? Mas há situações que Deus avisa, que Deus mostra. Lembramos no caso de Paulo, lá em Atos 27, fala-nos da última viagem, a quarta viagem de Paulo para Roma, amém? Diz que ele ia como prisioneiro, e a determinada altura lá na ilha de Chipre, o Senhor falou com ele e disse, olha, vocês vão, se irem nessa viagem, vão ter uma grande tempestade, vão encontrar um grande vento, e é melhor não partirem, é melhor esperarem. Então diz que Paulo, ele foi falar com o capitão do navio e falou, não avance nessa viagem, espere, vamos ficar aqui esta temporada ainda, porque vai vir agora uma grande temporal, vai vir aí grandes tempestades, na verdade, mas diz que o capitão não o quis ouvir e seguiu o feja dele, levou a dele avante. E todos nós sabemos aquele grande naufrágio, não é? E Paulo quase que ia, mas o Senhor foi com ele. O Senhor depois revelou, olha, diz aos homens para comerem, diz aos homens, o Senhor estava sempre a dizer assim, olha, mesmo no meio da tribulação, Deus não se deixa, não foi causada por Paulo, mas Paulo viu-se envolvido em toda aquela situação. Mesmo assim o Senhor estava guiando, o Senhor estava encorajando, olha, ninguém vai morrer. Está aqui um servo do Senhor, este aqui estava em obediência, este avisou, este foi meu servo, ninguém vai morrer neste naufrágio. Olha como, porque o barco realmente vai ser destroçado, mas vocês vão precisar de forças para depois ainda nadarem para a terra, tudo isso. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. É verdade que às vezes as situações chegam a nós e nós não temos culpa nenhuma, amém? Mas temos que fazer o seguinte, permanecer no Senhor. Não adianta às vezes estar mais a discutir com este e com aquele, às vezes as situações vêm e o Senhor disse, olha, eu vou estar com vocês, quando passarem pelas águas eu estarei convosco, quando passarem pelo fogo eu vou estar convosco. Irmãos, muitas vezes estás a passar numa situação injusta, está a acontecer problemas na tua vida, tu não tens nada a ver com isso. Na verdade, simplesmente foste arrastado por causa de outras pessoas à tua volta, na verdade que ficaram obstinadas, não quiseram ouvir, não quiseram conselhos, foram em frente, tu até foste capaz de avisar, porque o Senhor falou ao teu coração, vai e fala, e tu falaste. No entretanto, ninguém ouviu. Foste apanhado na situação. Mas eu acredito que o Senhor virá falar contigo, virá te animar como animou a Paulo. Vamos lá, ânimo. Foi isso que o Senhor disse. Olha, diz para os homens para que tenham ânimo. Amém?
tende bom ânimo, eu venci o mundo. Irmão, só podemos enfrentar as nossas tempestades com esse ânimo que vem do Senhor. Essa confiança que nós temos, que Ele está no controle. Nenhum vai morrer, não vai acontecer pior ainda. Amém? Já aconteceu uma desgraça, mas não vai acontecer uma desgraça pior, porque o Senhor está connosco no meio das tempestades, no meio dos naufrágios. Ele está connosco. Mas há naufrágios que são evitáveis. Esses temos de ter atenção. Esses temos de ter atenção. Cuidar. Pedir ao Senhor que nos ajude, que não falte a sua luz na nossa vida. Irmãos, eu sei que hoje, e eu não sou contra, de maneira alguma, das aplicações de Bíblia no telemóvel. Não sou, absolutamente nenhuma. É prático, ajuda-nos. Mas não adianta termos a aplicação e termos sempre o telemóvel connosco. Ou seja, a Bíblia sempre connosco à mão e nunca lemos a Bíblia. Eu tenho sempre a Bíblia comigo, mas o segredo está, guardei a tua palavra no meu coração. Vamos ler, vamos meditar, vamos ter o nosso tempo com Deus. Já ouvi a pregação esta manhã, assim, pois, mas é uma pregação, agora preciso estar tempo com a palavra. Tu e a palavra. Graças a Deus pelas muitas milhares, milhões de pregações que estão disponíveis. Mas a tu e a palavra, tu e Deus sozinhos. É importante. É importantíssimo. Há grandes benefícios para aquele que cumpre, que aplica a palavra do Senhor à sua vida. Tiago, capítulo 1, vamos ler e estamos quase a concluir. Não quero ser muito extenso. Tiago, capítulo 1, verso 22 a 25. Diz assim o Tiago: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falso discurso. Olha, o que é que ele quer dizer com isto, o apóstolo? O Tiago, o que é que ele quer dizer? Vocês não se enganem a vocês mesmos, não deem desculpas. Não, hoje não li, hoje não, pois. Não, vamos lá, vamos viver a palavra. Vamos cumprir a palavra. É muito fácil nós arranjarmos desculpas. Mas o Senhor vai nos ajudar. Agora veja o verso 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, como é que ele se assemelha? É semelhante à pessoa, ao varão, que contempla ao espelho o seu rosto natural. Né? Porque se contempla a si mesmo, depois foi-se embora e logo se esqueceu como era. Como é que está o cabelo agora? Está para a direita ou para a esquerda? Está em pé? Está ouriçado? Como é que é? Aquele, porém, que atenta bem para a lei, a palavra, a lei perfeita da liberdade, e nisso ou nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado, amém? No seu feito, abençoado nas suas ações, como diz noutra tradução. Ou seja, a Bíblia é como que um espelho. Se nós estamos muito tempo sem ler a Bíblia, esquecemos. Não, eu conheço muito a Bíblia. Mas é importante ler, meditar. No Salmo 1 fala dessa pessoa. Que ela lê, ela medita todos os dias e ele é desafiado para a roda dos escarnecedores. Todos os dias. Anda cá, aqui, anda, sabes, aqui, no último aqui. Anda cá, anda, olha aqui a vizinha tal. Olha aqui o fulano, o filho da vizinha. Olha aqui, vamos aqui beber aqui umas bojecazinhas, vamos para o caminho dos pecadores, não é? Olha, hoje, olha, dias não são dias, hoje vai. Vai sim. Não.
Posso todas as coisas, mas nem todas as coisas me convêm. Está bem? Amém. Antes, ele tem a sua maior alegria, amém? Na palavra. Ele medita na palavra, amém? E aplica a palavra. E porque ele medita e aplica, ele pensa e medita a palavra, amém? Mas não é somente uma vez por sei lá, por mês, por semana, mas diariamente ele procura ter um tempo com a palavra, meditar na palavra, e quando assim ele esquece menos da palavra. Somos menos esquecidos. Diz que é como aquela pessoa que vai ao espelho, depois vai-se embora e já não se lembra. E assim somos nós. Muitas vezes vemos ao domingo, ouvimos a palavra, viemos à sexta-feira, ouvimos a palavra, mas depois segunda-feira já não me lembramos nada. E depois terça-feira muito menos. E por aí fora, e depois só domingo outra vez, olha, vamos buscar a Bíblia e vamos ali ler, ouvir, e lembramos, e depois andamos esquecidos 6 dias por semana, só nos lembramos 1h30. Irmãos, claro, mas é importante, irmãos, se nós passarmos muito tempo sem a palavra, esquecemos. Paulo podia dizer, eu não me canso de repetir-vos as mesmas coisas. Parece que o Paulo já parecia o pastor lá a mim, né? Sempre a mesma coisa. Eu não me canso de repetir as mesmas coisas. Porquê? Porque são segurança para vos lembrar. Amém? Lembrar. Vamos pôr em prática. Vamos relembrar. Irmãos, verso 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas cumpridor ou fazedor da obra, este tal será muito feliz, será abençoado, bem-aventurado no seu feito, nas suas ações, nos seus projetos. Amém? Cumpridor, um fazedor. Amém? E sabe que a Bíblia diz que, irmãos, Deus tem tantas bênçãos para nós. E nós muitas vezes precisamos relembrar elas mesmo. Domingo vamos falar um bocadinho sobre isso, a importância de relembrar, a importância de pôr em prática. Diz lá 2 Coríntios 1:20, porque todas quantas promessas há de Deus, são nele o sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Amém? Deus tem o melhor para nós. Temos lutas? Temos, mas temos a sua presença no meio das lutas. E Ele quer que nós nos lembremos sempre disto. Tende bom ânimo. Se nós nos lembrarmos da palavra, vamos perceber que Ele está vivo. Se nós nos lembrarmos da palavra, era aquilo que a irmã Maria Helena estava lendo há bocadinho. Vamos lembrar quem nós somos. Nós somos filhos de Deus. Nós não somos uns coitadinhos. Amém? Nós temos a luz. Vocês são a luz do mundo. Amém? Vocês são sal, um reagente ativo. Vocês são sal da terra. Amém? Vocês têm vida. Glória a Deus. Nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, herdeiros de Deus, somos filhos de Deus. É preciso nos lembrar daquilo que nós somos, porque o diabo está sempre segredando a nossa vida, o nosso ouvido. Na verdade, só coisas que, olha, só fracassos, só que não consegues, não podes, não vais, não és nada, não és ninguém. Mentira. Somos preciosos. Ele nos elegeu para Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos filhos de Deus. Temos ministério, profetas, sacerdotes. Amém? Somos embaixadores de Cristo. Amém? Somos representantes do Deus Todo-Poderoso, do Senhor que criou os céus e a terra. Nós somos representantes de um Deus que quer se reconciliar com os homens. Amém? Há uma mensagem que Ele nos entregou. É uma mensagem de reconciliação para entregar as pessoas à nossa vida. Então, se Ele quer reconciliar os outros, não quer que nós estejamos bem com Ele? Claro que sim. Quem toca num dos meus ungidos, dos meus filhinhos, é como quem está a tocar na menina dos meus olhos. Olha, irmãos, como maravilhoso nós sabemos isto. Como é que nós lembramos essas promessas? Temos que ler. Luz. Amém. Concluindo. Existem tempestades que podem ser evitadas, outras não, como já vimos. Amém? Aleluia. Agora,
é importante que nós possamos perceber se nós estamos vivendo, pondo em prática esta palavra, ou simplesmente numa ou noutra situação estamos ignorando, estamos não fazendo, não aplicando, não obedecendo aquilo que o Senhor quer e deseja de cada um de nós. Amém? Que o Senhor nos possa ajudar, Ele quer nos ajudar. Amém? Então, irmãos, vamos fazer a nossa parte. Amém? E a nossa parte é perceber quando há alguma situação difícil para nós, quando há alguma situação em que nós não estamos vivendo de acordo com aquilo que o Senhor quer e pede para cada um de nós, nós possamos ter a humildade de nos arrependermos, pedir perdão, pedir ajuda, pedir socorro, pedir força para avançar, pedir Ele que nos tire no meio destas tempestades, que nós possamos estar a atravessar, para que Ele não nos deixe abalar por elas, para que nós possamos manter-nos em pé, firmes na nossa confiança no Senhor, porque Ele prometeu estar connosco, é uma promessa. Então não estás sozinho nessa prova, não estás sozinha, Ele está contigo. E se Ele está contigo, podes dizer também, como a irmã já disse, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Vamos ficar em pé e vamos louvar a Deus e agradecer pela sua bondade para conosco. Meu Deus, eu te louvo, Senhor, porque Tu nos ofereces paz em meio das tribulações. É verdade, Senhor, que cada um que aqui está passando por alguma, ou saiu de alguma, oh Deus, situação, meu Deus, difícil. Eu te louvo por aquelas situações que já estão arrumadas, Senhor, as quais nós já passamos. Senhor, é verdade que nos trouxe experiências contigo, podemos ver a Tua boa mão, Senhor, trouxe-nos lições, Senhor, ajuda-nos, Senhor, também, oh Pai, a perceber onde é que não fomos Senhor, que tivemos tanto sucesso, Senhor, tanta luz, tanta sabedoria nessa situação, onde nós falhamos, Senhor, para que agora nesta nova situação que tem a ver a nossa vida, nós não cometamos os mesmos erros, mas possamos tomar atitudes corretas, certas, de acordo com o Teu querer e a Tua vontade, porque eu sei, Senhor, eu acredito que não nos vais deixar abater por esta prova, não nos vais deixar destruídos, mas vais nos dar a vitória. Eu oro por cada um que está diante de Ti, Senhor, que o Senhor, através do Seu Santo Espírito, possa falar, possa contender, possa fazer, Senhor, em nós, oh Senhor, aquilo que verdadeiramente tens para cada um de nós. E a verdade, Senhor, que o Senhor quer que nós possamos chegar até ao fim, Senhor, fiéis, Senhor, meu Deus, deixando todo o embaraço, todo o pecado tão perto nos rodeia, Senhor. Ajuda-nos nesta corrida, ajuda-nos nesta caminhada, Senhor, a não ficarmos retidos, a não ficarmos bloqueados, mas que possamos avançar, meu Deus, porque eu creio, Senhor, que o Senhor tem vitória para nós, em mesmo passando por esta tempestade. O Senhor tem paz para dar a cada coração, a paz que o mundo não pode dar, Senhor. Nós podemos encontrar em Ti, porque Tu és o príncipe da paz, Senhor. Traga paz a este coração, traga, Senhor, confiança, traga, Senhor, segurança agora, Pai, em nome de Jesus Cristo, e para a Tua glória, e para a Tua glória. Amém.